Olá a todos, sejam bem-vindos ao Laboratório Bionics. Eu sou o Fanes, e hoje eu vou te mostrar as inovações tecnológicas que estão surgindo pelo mundo. Mão robótica em nanoescala feita de DNA agarra e inativa vírus. Tecidos inteligentes saem dos laboratórios para as fábricas de tecelagens. Implantação de um sistema de eletrocorticografia com um atuador robótico macio. Robô israelense equipado com antena de gafanhotos ganha superpoderes olfativos. Apresentando o Apple Vision Pro, o primeiro computador espacial da Apple. Easy AI Arms, a tecnologia vestível, um sistema supranumerário de membros robóticos. Relaxa aí um pouco, fica comigo até o final do vídeo. Já deixa seu like que as informações deste vídeo estão boas demais. Vamos assistir a tudo isso depois da vinheta. Uma mão robótica em nanoescala, com 4 dedos dobráveis, consegue agarrar objetos do seu tamanho, o que inclui vírus e nanopartículas, ou até bem maiores. Liefensohn e seus colegas da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, construíram a nanomão usando o método de origami de DNA, no qual uma longa e única fita de DNA sintético é agrampeada por pedaços de DNA mais curtos, que se combinam com sequências específicas na fita mais longa. Os 4 dedos da nanomão são unidos a uma palma, formando uma cruz quando a mão está aberta. Cada dedo tem apenas 71 nanômetros de comprimento e possui 3 juntas, como um dedo humano. Os pesquisadores fizeram uma série de experimentos para demonstrar as possibilidades de uso dessas mãos ultraminiaturizadas. Na demonstração da capacidade de agarrar um objeto, eles adicionaram tiras de DNA complementar a nanopartículas de ouro, medindo entre 50 e 100 nanômetros de diâmetro, o que permitiu que os dedos as agarrassem. Em outro teste, a equipe adicionou aos próprios dedos pedaços extras de DNA que se ligam à proteína de pico do vírus SARS-CoV-2. As nanomãos então conseguiam agarrar os vírus, e aqueles que haviam sido agarrados eram incapazes de infectar as células que cresciam em uma cultura. Os pesquisadores também construíram versões da nanomão capazes de florescer quando se ligam a um vírus específico, o que pode ajudar a detectar esses agentes infecciosos. Eles agora estão explorando se as minúsculas mãos robóticas podem ser usadas para introduzir medicamentos dentro das células. Uma vantagem das nanomãos para aplicações médicas desse tipo é que o DNA normal é decomposto rapidamente por enzimas no sangue, mas as estruturas de origami de DNA sintético são mais estáveis. E podem ser fabricadas para durar mais usando luz ultravioleta para criar ligações extras entre os fios ou revestindo-os com polímeros. Já começamos os testes em animais, mas com diferentes nanoestruturas de DNA, há algum tempo, contou o professor Xing Wang. Já foram apresentados diversos protótipos de eletrônicos de vestir, dos tecidos com sensores embutidos até telas inteiras fabricadas com as técnicas de tecelagem. O inconveniente é que todos esses protótipos foram construídos quase manualmente ou com equipamentos de laboratório, em processos dificilmente transferíveis para a escala industrial. Agora, pela primeira vez, uma equipe da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, demonstrou que telas flexíveis e tecidos inteligentes podem ser fabricados de maneira muito mais barata e sustentável, tecendo componentes eletrônicos, optoeletrônicos, sensores e fibras energéticas nos mesmos teares industriais usados para fabricar os tecidos convencionais. É a tão esperada demonstração de que os têxteis inteligentes podem ser uma alternativa aos eletrônicos reais usados em setores que vão do entretenimento ao automotivo. Até agora, o tamanho dos tecidos eletrônicos era limitado aos processos de laboratório disponíveis. Poderíamos fabricar esses têxteis em instalações especializadas em microeletrônica, mas isso requer bilhões de investimento, disse o professor Sang-Yu Lee. Além disso,
A fabricação de têxteis inteligentes dessa maneira é altamente limitada, já que tudo deve ser feito nas mesmas pastilhas rígidas usadas para fazer circuitos integrados, então o tamanho máximo que podemos obter é de cerca de 30 centímetros de diâmetro. Alguns dos membros desta mesma equipe demonstraram que se as fibras usadas nos têxteis inteligentes forem revestidas com materiais que resistam ao alongamento, elas se tornam compatíveis com os processos convencionais de tecelagem. Foi isto que eles fizeram agora. Depois de desenvolverem o processo de revestimento das fibras, eles demonstraram que os tecidos eletrônicos podem ser fabricados usando processos automatizados em fábricas reais, sem limites de tamanho ou forma. Embora já tenham sido feitas diversas demonstrações de tecelagem de componentes eletrônicos individuais, inclusive LEDs, a equipe agora ampliou a tecnologia, incluindo em seus protótipos vários tipos de componentes, todos fabricados em forma de fibra, incluindo capacitores, baterias, LEDs e transistores. Todos foram fabricados, encapsulados e misturados com fibras convencionais, sintéticas ou naturais, gerando tecidos inteligentes por tecelagem automatizada. Os componentes foram interconectados por um método automatizado de soldagem a laser com adesivo eletricamente condutivo. Os processos foram todos otimizados para minimizar os danos aos componentes eletrônicos, o que, por sua vez, tornou os têxteis duráveis o suficiente para suportar o alongamento em uma máquina de tecelagem industrial. O método de encapsulamento dos componentes foi aprimorado para garantir a funcionalidade de cada um, e a força mecânica e a energia térmica foram investigadas sistematicamente, até alcançar os parâmetros exigidos pela tecelagem automatizada e pela interconexão baseada em laser, respectivamente. Os protótipos, fabricados por um parceiro da indústria têxtil, têm 50 por 50 centímetros, mas a equipe garante que tudo pode ser ampliado para dimensões maiores e produzido em grandes volumes. E eles estão de olho nas oportunidades oferecidas pelas telas em tecido, que poderão encontrar amplas oportunidades de mercado. A flexibilidade desses tecidos é absolutamente incrível, disse o professor Luigi Occhipinti. Não apenas em termos de flexibilidade mecânica, mas também na flexibilidade da abordagem e na implantação de plataformas de fabricação de eletrônicos sustentáveis e ecologicamente corretas, que contribuam para a redução das emissões de carbono e permitam aplicações reais de têxteis inteligentes em edifícios, interiores de automóveis e roupas. Nossa abordagem é única nesse sentido. A eletrocorticografia é uma abordagem minimamente invasiva frequentemente usada clinicamente para mapear regiões epileptogênicas do cérebro e facilitar a cirurgia de ressecção de lesões e cada vez mais explorada em aplicações de interface cérebro-máquina. Os dispositivos atuais exibem limitações que exigem compensações entre cobertura da superfície cortical, resolução espacial do eletrodo, estética e consequências de risco e muitas vezes limitam o uso da tecnologia de mapeamento à sala de cirurgia. Neste trabalho, os cientistas relatam uma técnica escalável para a fabricação de matrizes de eletrodos robóticos macios de grande área e sua implantação no córtex através de um orifício de trepanação de centímetro quadrado usando um mecanismo de atuação acionado por pressão chamado eversão. O sistema destacável consiste em até 6 pernas macias pré-dobradas, e é colocado subduralmente no córtex usando uma solução aquosa pressurizada e preso ao pedestal na borda da pequena craniotomia. Cada perna contém eletrodos microfabricados macios e sensores de deformação para monitoramento de implantação em tempo real. Em uma cirurgia aguda de prova de conceito, um conjunto de eletrodos robóticos macios foi implantado com sucesso no córtex de um mini porco para registrar a atividade cortical sensorial. Esta neurotecnologia robótica abre caminhos promissores para a cirurgia cortical minimamente invasiva e aplicações relacionadas a distúrbios neurológicos, como déficits motores e sensoriais.
Cientistas israelenses criaram um robô com um olfato mais forte do que qualquer outro dispositivo eletrônico, conectando-o a uma antena de gafanhoto. A nova combinação robô-gafanhoto, documentada em pesquisas revisadas por pares, pode ser treinada para detectar explosivos, drogas e doenças, e pode até discernir diferentes uísques pelo cheiro. O laboratório da Universidade de Tel Aviv do Dr. Ben Maoz é líder mundial em tecnologia de peças de máquinas de animais. No ano passado, conectou um robô à orelha de um gafanhoto para obter capacidade de processamento de som e agora se concentrou no olfato. As antenas são comuns entre os artrópodes, incluindo insetos, e podem sentir usando diferentes funções, incluindo o olfato. Para desenvolver a tecnologia da antena de gafanhotos, Maoz e seus colegas construíram um robô capaz de responder aos sinais que recebe do ambiente. Eles encontraram uma maneira de manter artificialmente a antena do gafanhoto viva e desenvolveram um método para comunicar os sinais recebidos pela antena ao robô. Maoz acredita que sua pesquisa pode abrir caminho para uma tecnologia que forneça análises biológicos como sensores, e inteligência artificial para processar seus dados e informações para os usuários. Por exemplo, um policial pode carregar um dispositivo contendo uma antena de gafanhoto que gera um alerta informando que cheirou a drogas, ou os médicos podem ser informados de que sinais de odor que não são olháveis por humanos sugerem a presença de uma determinada doença. Maoz há muito se interessa por humanos aproveitando o olfato biológico dos animais. Ele observou que os humanos já fazem isso até certo ponto, por exemplo, pelo uso de cães farejadores. Mas depender de animais reais exige muita manutenção, eles precisam de treinamento, acomodação, alimentação, cuidados médicos e outras formas de atenção. Espero que um dia isso possa substituir os cães farejadores nos aeroportos e oferecer muitas outras possibilidades, disse ele. No final das contas, um nariz biológico é mais sensível do que qualquer tecnologia projetada para cheirar, acrescentou Maoz. Portanto, isso pode ser usado em novas máquinas que usam o cheiro para identificar explosivos, drogas, doenças, comida podre e muitas outras coisas que podem ser detectadas pelo odor. O colega de Maoz, professor Yossi Ovel, descreveu o experimento relatado no estudo recém-publicado, dizendo: conectamos o sensor biológico e o deixamos cheirar diferentes odores enquanto medimos a atividade elétrica induzida por cada odor. O sistema nos permitiu detectar cada odor no nível do órgão sensorial primário do inseto. Então, na segunda etapa, usamos o aprendizado de máquina para criar uma biblioteca de cheiros, continuou ele. No estudo, conseguimos caracterizar 8 odores, como gerânio, limão e maçapão, de forma que nos permitiu saber quando o cheiro de limão ou maçapão estava presente. De fato, após o término do experimento, continuamos a identificar cheiros diferentes e incomuns adicionais, como vários tipos de uísque escocês, continuou Ovel. Uma comparação com dispositivos de medição padrão mostrou que a sensibilidade do nariz do inseto em nosso sistema é cerca de 10.000 vezes maior do que os dispositivos que estão em uso hoje. Maoz está convencido de que as partes de insetos devem desempenhar um papel importante na evolução da eletrônica e até levantou a possibilidade de usar olhos de insetos como câmeras de alta resolução. A natureza é muito mais avançada do que nós, então devemos usá-la, disse ele. O princípio que demonstramos pode ser usado e aplicado a outros sentidos, como a visão e o tato. O céu é o limite. No dia 5 de junho de 2023, a Apple revelou o revolucionário Apple Vision Pro, um óculos de realidade virtual e aumentada que irá revolucionar o entretenimento e como interagimos com a tecnologia. Um computador espacial que integra perfeitamente o conteúdo digital com o mundo físico, permitindo que os usuários permaneçam presentes e conectados uns aos outros. Com o Vision OS, o primeiro sistema operacional espacial do mundo,
O Vision Pro proporciona uma experiência totalmente tridimensional, controlada de forma natural e intuitiva pelos olhos, mãos e voz do usuário. O design inovador do Vision Pro inclui um sistema de exibição de ultra alta resolução com 23 milhões de pixels em 2 monitores, oferecendo uma experiência visual imersiva em tempo real. Além disso, o dispositivo é equipado com silício personalizado da Apple e um design de chip duplo exclusivo, garantindo um desempenho excepcional. O Vision Pro redefine a computação pessoal, permitindo que os usuários desfrutem de aplicativos em uma tela infinita, com acesso aos seus favoritos e a capacidade de multitarefa de forma eficiente. No campo do entretenimento, o Vision Pro transforma qualquer ambiente em uma sala de cinema pessoal, com monitores de altíssima resolução e um avançado sistema de áudio espacial. O FaceTime torna-se espacial. Com o Apple Vision Pro, as chamadas do FaceTime aproveitam o espaço ao redor do usuário, com todos na chamada refletidos em blocos de tamanho real, bem como o áudio espacial, para que soe como se os participantes estivessem falando exatamente de onde eles estão posicionados. Os usuários que usam o Vision Pro durante uma chamada do FaceTime são refletidos como uma persona, uma representação digital de si mesmos criada usando as técnicas de aprendizado de máquina mais avançadas da Apple, que reflete os movimentos do rosto e das mãos em tempo real. Os usuários podem fazer coisas juntos, como assistir a um filme, procurar fotos ou colaborar em uma apresentação. O dispositivo também oferece recursos inovadores, como ambientes imersivos, que expandem o mundo físico do usuário, e a câmera tridimensional, que captura memórias de forma imersiva com o Spatial Audio. Com um design compacto e materiais avançados, o Vision Pro combina a tecnologia de ponta com conforto. Sua estrutura elegante e ajustável proporciona um encaixe personalizado, enquanto o vidro laminado tridimensional atua como uma lente para as câmeras e sensores, integrando o mundo físico com o digital. O Apple Vision Pro representa uma nova era na computação, com uma experiência revolucionária e inúmeras possibilidades para os usuários e desenvolvedores. Jisai Arms são membros flexíveis que foram produzidos por uma equipe de pesquisa da Universidade de Tóquio no Japão. Os Jisai Arms levam o nome das tradicionais estatuetas de animais articulados japoneses a Jisai Okimono. Jisai se traduz aproximadamente como a livremente, ou, neste caso, mais como a movimento livre. Passou-se meio século desde a concepção do termo a ciborgue, e atualmente a atenção está voltada para a pesquisa e desenvolvimento dos chamados ciborgues sociais digitais. Esses ciborgues exploram plenamente a tecnologia vestível, a engenharia robótica e a tecnologia de controle. Um exemplo notável é o sistema Freelin, composto por uma unidade base com 6 terminais e um braço robótico destacável. Esse sistema permite interações sociais únicas, como a troca de braços entre diferentes usuários. Ao longo desses 50 anos, os Jisai Bares, ou ciborgues digitais, têm recebido grande atenção devido aos avanços na robótica vestível. O Jisai Arms é um sistema supranumerário de membros robóticos, constituído por uma unidade de base vestível com 6 terminais e braços robóticos destacáveis. Essa inovação foi projetada com o objetivo de facilitar a interação social entre múltiplos usuários, possibilitando a troca de braços e explorando as potenciais interações entre os ciborgues digitais em uma sociedade ciborgue em ascensão. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar produzindo conteúdo de alta qualidade. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos novos vídeos. Lembre-se,
Cada um de vocês é importante para nós e estamos sempre procurando maneiras de melhorar e fornecer o melhor conteúdo possível. Então, deixe seu feedback nos comentários, compartilhe suas ideias e perguntas, e juntos, podemos explorar o incrível mundo da ciência e da tecnologia. Obrigado novamente por assistir e nos veremos em breve.